Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que o Senhor venha te abençoar neste dia. Que o Senhor venha estar presente em todos os momentos da sua vida. Este é o desejo do meu coração. Eu me chamo Ana Amélia Vieira. Eu falo da cidade de Rio Verde, Goiás. E estou aqui mais uma vez dando sequência ao estudo do nosso livro. Desta vez estamos estudando o livro de Rick Renner, Armado para a Guerra. Livro forte, livro poderoso, porque fala da palavra do Senhor. E a palavra de Deus tem poder sobre as nossas vidas. Vamos hoje para o nosso segundo áudio, iniciando aqui na continuação do capítulo 1, falando sobre um comportamento ridículo e antibíblico. Vamos estudar? A expressão batalha espiritual gera toda espécie de imagens em nossas mentes. Com razão, ela nos faz pensar corretamente sobre o nosso constante conflito com os poderes demoníacos invisíveis. Pois é realmente disso que se trata a batalha espiritual. Em Efésios 6:12 nos diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas a mente também tem capacidade de inventar algumas ideias fabulosas, infundadas e antibíblicas sobre o diabo e a nossa guerra contra ele. Se não tivermos um entendimento sólido e bíblico do diabo, da nossa autoridade sobre ele conferida por Cristo e dos nossos armamentos divinamente revestidos de poder a serem usados contra ele, ficaremos totalmente abertos a toda espécie de pensamento errado, imaginação vã, temores e métodos infundados de oposição ao nosso inimigo. Essa é exatamente a razão pela qual afirmei que a ênfase na batalha espiritual é tanto boa quanto má. Ela é boa porque nos ensina como o nosso adversário opera. De modo algum pretendo transmitir a ideia de que todos os ensinamentos sobre batalha espiritual são maus. Na verdade, alguns são excepcionalmente bons. Mas quando abordamos esse tópico, precisamos nos proteger contra as prescrições caseiras e supersticiosas a respeito da batalha espiritual. É nossa responsabilidade alicerçar firmemente nossos ensinamentos e atos no que a palavra de Deus tem a dizer, em vez de fundamentá-los no exagero empolgante que desperta emoções ou imaginações desenfreadas que temporariamente agitam na multidão frenética de novos crentes. Por exemplo, há alguns anos, alguns supostos especialistas em batalha espiritual ensinavam que pelo fato de os espíritos demoníacos viverem nas regiões celestiais, no Antigo Testamento, e Satanás ser chamado de príncipe da potestade do ar, que está em Efésios 2:2, os crentes deveriam encontrar uma maneira de subir o mais alto possível a fim de causar sérios danos ao diabo. Alguns desses especialistas em guerra espiritual chegaram a sugerir que o 40º, ou 50º, ou 60º andar nos altos arranha-céus eram os melhores lugares para se reunirem em oração e travar a batalha espiritual. Caso alguém não tivesse vitória mesmo depois de haver subido a esses lugares altos, específicos para lutar contra o inimigo, esses mesmos especialistas costumavam oferecer uma sugestão adicional. Talvez essa pessoa precisasse alugar um avião ou um helicóptero para subir ainda mais alto, direto até os lugares altos, onde os demônios habitam, para que pudessem travar batalha espiritual com força e eficácia. Quando ouvi esses ensinamentos anos atrás, fiquei perplexo com a estupidez dos mesmos. Eu queria perguntar a esses supostos especialistas como o Senhor Jesus Cristo conseguiu assumir a autoridade sobre as forças malignas. Afinal, ele não tinha prédios de 60 andares para fazer as suas reuniões, nem aviões ou helicópteros estavam disponíveis para ele subir alto o bastante para fazer dano ao inimigo. Mas de algum modo, de alguma forma milagrosa, Jesus ainda foi capaz de executar plenamente o seu ministério terreno de acordo com a vontade de seu Pai. Esse tipo de ensinamento empolga um grande número de pessoas e vende livros, mas ele não se fundamenta na Bíblia. A ignorância da palavra de Deus sempre deixa o corpo de Cristo em uma posição vulnerável. É por isso que Oséias 4:6 diz: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento." Onde há ignorância desenfreada com relação à palavra,
principalmente com relação ao diabo e a nossa autoridade sobre ele, a superstição quase sempre prevalece. Isso resulta em um tipo de abracadabra espiritual, a fim de enxotar o diabo. Infelizmente, muito do que é chamado de batalha espiritual geralmente se encaixa nessa categoria constrangedora de comportamento ridículo e antibíblico. No entanto, a batalha espiritual é real e não devemos ignorar essa verdade. Em vez disso, devemos avançar no estudo desse tema, sempre tendo a palavra de Deus como nosso guia. Por que preocupamos tanto com a batalha espiritual? Alguém me escreveu recentemente e perguntou: por que parece que as pessoas de tempos em tempos ficam tão preocupadas com o assunto de batalha espiritual? Porque periodicamente ele se torna o tema da moda sobre o qual todos comentam? Em resposta a essa pergunta, comecei a fazer algumas pesquisas. Falei com muitos líderes cristãos nacionais acerca do assunto da batalha espiritual, perguntando a eles especificamente: por que você acredita que a batalha espiritual muitas vezes se torna uma questão de interesse comum? As respostas que recebi se encaixam em 3 categorias diferentes. O primeiro grupo de líderes com quem falei sugeriu que Satanás estava desatando novas hordas de espíritos demoníacos contra a igreja nesses últimos dias. Talvez mais espíritos demoníacos do que nunca. Portanto, eles acreditam que esse ímpeto sobre a guerra espiritual é a forma de Deus nos ensinar a vencer essa quantidade inumerável de perturbações não convidadas que foram liberadas para destruir a igreja nesses últimos dias. O segundo grupo de líderes sugeriu que esses demônios foram designados especificamente para destruir igrejas e ministérios individuais de dentro para fora. Na verdade, alguns líderes expressaram suas firmes convicções de que esse foi o motivo pelo qual tantos ministros fracassaram moralmente e caíram na imoralidade ultimamente. Esses líderes cristãos acreditam que o espírito demoníaco ou os espíritos demoníacos estão trabalhando o tempo todo para gerar um caos dentro da liderança da igreja, de uma maneira geral. Por isso afirmam que precisamos aprender agora mesmo, nesse exato momento extremamente crucial, a combater essas criaturas asquerosas das trevas que vieram para planejar cuidadosamente a destruição das grandes mulheres e grandes homens de Deus. O terceiro grupo de líderes acredita que o motivo para essa nova ênfase na batalha espiritual é que os feiticeiros e satanistas estão se unindo em oração satânica para lançar maldições sobre a Igreja de Jesus Cristo. Esses líderes acreditam que para combater essas maldições, o Espírito Santo está trazendo ao corpo de Cristo uma nova consciência sobre a necessidade de guerra espiritual. Independentemente de qualquer desses 3 cenários estarem certos ou errados, ainda é verdade que a batalha espiritual recentemente tem ocupado a vanguarda do corpo de Cristo. Não importa o motivo pelo qual essa forte ênfase tenha ocorrido, pois seja ela qual for, permanece o fato de que precisamos saber o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre essas questões de batalha espiritual e da armadura de Deus. Está claro, com base na história, que inumeráveis massas de espíritos demoníacos foram liberadas para atacar e vitimar a Igreja de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, durante o 1º, o 2º e o 3º século. Pelo fato de que vivemos nos tempos contemporâneos, é natural pensarmos que o nosso problema é muito pior que o que qualquer geração precedente. Mas mesmo com todos esses problemas atuais e as dificuldades que ainda estão por vir, os problemas que enfrentamos hoje realmente não são maiores do que das gerações dos crentes que nos precederam. Quando a Igreja de Jesus Cristo entrou em cena no dia de Pentecostes, ela nasceu em um mundo muito semelhante ao nosso. As nações estavam em revolta, as fronteiras nacionais estavam desaparecendo, a violência como entretenimento era muito popular e a moral relacionada a Deus era praticamente inexistente no mundo romano. O exército romano estava rapidamente conquistando todo o mundo civilizado daqueles dias. As regras eram tomadas, saqueadas e ocupadas por esse exército invasor da Itália. O mundo estava sendo unido tanto política quanto economicamente pelo governo romano em ascensão. Enquanto isso, o paganismo ocultista daquela época era muito pior do que qualquer historiador podia afirmar. Satanás usou todos esses fatores como parte do seu plano para destruir a Igreja de Jesus Cristo, antes que ela pudesse destruí-lo. Não obstante, seu plano de destruir a Igreja fracassou miseravelmente, pois Deus tinha outro plano. Em vez de ser destruída,
A igreja primitiva levantou-se no poder do Espírito Santo para enfrentar o desafio, assim como nós nos levantamos em nossos dias para enfrentar qualquer desafio que o inimigo tente colocar diante de nós. Equipados com toda a armadura de Deus, esses primeiros crentes viviam vitoriosamente para o Senhor em meio às piores dificuldades. Dificuldades muito piores que qualquer pessoa que está lendo este livro jamais conheceu. Satanás açoitou a igreja primitiva com torturas e perseguições externas inimagináveis, mas ele não conseguiu destruí-la. Toda a armadura de Deus que funcionou de modo tão eficaz para aqueles primeiros crentes é exatamente o mesmo conjunto de elementos que compõem a armadura espiritual usada para a igreja hoje nos dias atuais. Assim como aqueles primeiros cristãos estavam plenamente equipados com toda a armadura de Deus para os problemas do seu tempo, nós também temos toda esta armadura para vivermos vitoriosamente para Cristo Jesus em nossos dias. E essa armadura ainda funciona tão eficazmente quanto funcionava naquela época. Cada elemento da armadura espiritual de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a lança da oração e da súplica, ainda constitui um conjunto de armas cruciais, eficazes e poderosas para o corpo de Cristo hoje. Em 2 Coríntios 10:4, a Bíblia fala sobre as armas espirituais. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Com essas armas com as quais lutamos nas mãos, somos mais do que capazes de derrotar qualquer inimigo ou fortaleza demoníaca que desafia nossa fé. As fortalezas que esses primeiros crentes enfrentaram eram muito reais. Eles realmente sabiam o que significavam as fortalezas. Os cristãos da igreja primitiva viviam em um ambiente de paganismo, demonismo e adoração a ídolos em uma medida que não podemos imaginar. Eles eram forçados a conviver com a oposição religiosa, social e até mesmo política. A oposição da sociedade romana pagã era tão furiosa que os cristãos eram regularmente e fisicamente atacados por feiticeiros, astrólogos e médiuns. Na verdade, foi nesse tipo de circunstância que Timóteo, discípulo de Paulo e pastor da igreja de Éfeso, foi brutalmente assassinado. O ódio intenso contra os cristãos cresceu rapidamente sobre o reinado de Nero. Os crentes eram queimados até morrer nos circos máximos de Roma. Eles eram comidos vivos por feras selvagens no Coliseu e eram mutilados publicamente por gladiadores nos anfiteatros até morrerem diante da plateia. Na verdade, a morte terrível, atroz e grotesca dos cristãos oferecia aos romanos a forma mais popular do entretenimento daquela época. As mortes violentas dos crentes se tornaram tão populares entre os romanos que a capacidade de assentos do Coliseu foi ampliada. Essa expansão foi necessária a fim de acomodar as enormes multidões que se reuniam para assistir a uma tarde inteira de martírio de cristãos. Animais selvagens eram liberados em uma série de passagens semelhantes a túneis. Então os cristãos eram colocados nessas mesmas passagens para serem caçados por animais selvagens e ferozes. Eles eram perseguidos por essas feras famintas até serem apanhados. Então eram comidos vivos diante de dezenas de milhares de pessoas que aplaudiam e gritavam. Em princípio, esses eventos sanguinários só ocorriam uma vez ao ano, geralmente durante o mês de janeiro, com dedicação aos deuses. Entretanto, durante o terrível reinado de Nero, o número dessas tardes de entretenimento no Coliseu aumentaram enormemente. Nero usava praticamente todas as desculpas que podia inventar para ver mais cristãos serem mortos no Coliseu. Por ocasião do seu aniversário, o aniversário da data da sua posse como imperador, o aniversário do nascimento dos seus antecessores, o aniversário de sua mãe, um dia religioso especial ou simplesmente um feriado romano normal. Qualquer dessas datas era razão suficiente para Nero encher o Coliseu ao limite máximo, com espectadores que se sentavam na beira de seus assentos para presenciarem os cristãos sendo mortos. Os cristãos eram considerados de tão pouco valor no mundo romano que, quando a construção da Via Ápia, uma estrada que ia de Roma ao sul da Itália, necessitou de trabalhadores para trabalhar à noite, os corpos mortos dos cristãos martirizados foram pendurados em postes ao longo da estrada e incendiados para servirem como enormes lanternas que permitiam que os trabalhadores continuassem trabalhando e construindo.
A atividade demoníaca em Roma era avassaladora. Todos os imperadores romanos daquele período consultavam astrólogos e sacerdotes ocultistas para tomarem decisões importantes. Esses médiuns de alto escalão eram considerados tão vitais para a realização dos assuntos governamentais que ocupavam posições oficiais da administração e eram altamente considerados pelo imperador governante. Além desses espiritualistas ocultistas de alto escalão que detinham posições de proeminência espacial no governo, centenas de outros sacerdotes ocultistas de classe inferior estavam na folha de pagamento de Roma e serviam como sacerdotes da religião oficial de Roma. Não há dúvida de que esses feiticeiros, astrólogos, adivinhos e médiuns oficiais do governo devem ter influenciado os sentimentos de Nero acerca dos crentes tementes a Deus. Também havia uma espécie de religião além da religião oficial de Roma. A cidade de Pérgamo, a mais famosa de todas as cidades da Ásia e sede oficial do procônsul de Roma, era uma cidade cheia de idolatria e paganismo. No alto de uma montanha acima da cidade de Pérgamo havia um grande altar à deusa Atena. Diretamente diante desse templo dedicado a Atena havia ainda outra estátua idólatra, um enorme altar de mármore polido construído de forma de um trono gigante que sobressaía em uma prateleira visível e toda a cidade embaixo e brilhava sobre a luz do sol todas as tardes. Era esse o altar de Zeus. De cada lugar de Pérgamo, os cidadãos poderiam olhar para cima e ver a fumaça do incenso queimando, subindo do altar demoníaco em direção ao céu. Essa é a razão pela qual Jesus disse aos cristãos de Pérgamo: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome? Não tem desfalecido? Isso está em Apocalipse 2 e 13. Mas espere, ainda há mais. Além dessa adoração idólatra a Atenas e a Zeus, a cidade de Pérgamo também era fortaleza do culto de Asclépio, um espírito demoníaco que assumia a forma externa de uma grande serpente. Esse culto, em particular, se gabava de que Asclépio, o espírito da serpente, tinha o poder de curar os enfermos. As manifestações sobrenaturais desse espírito de serpente finalmente se tornaram tão conhecidas que as pessoas viajavam de todo o mundo para consultarem com os sacerdotes de Asclépio e serem curadas. Enormes altares a Asclépio foram erguidos em toda a cidade. Literalmente centenas de médiuns foram empregados como sacerdotes deste culto tenebroso e demoníaco. Quanto à moralidade de Roma, não havia nenhuma. Até os historiadores estudiosos não cristãos concordam que Nero mantinha um relacionamento homossexual ativo com muitos dos homens que eram próximos ao trono imperial. A bissexualidade era completamente aceitável pelos padrões da época. Nero era ele próprio um homem casado quando estava se relacionando com homens. Assim como a indústria do entretenimento atual, o teatro era grosseiramente sensual e sexual, cheio de vulgaridades e grosserias. Era até comum haver cenas sexuais sendo totalmente encenadas no palco diante de uma audiência romana carnal. As mulheres crentes que caíam na mão do governo de Nero e se recusavam a renunciar à sua fé em Jesus Cristo, muitas vezes eram forçadas a trabalhar nas comédias burlescas pervertidas de Roma como uma forma de perseguição mental e espiritual. Satanás tentou destruir a Igreja de Cristo desde a sua concepção. E é certo que ele tentará atacar e vitimar a igreja à medida que nos aproximamos da vinda do Senhor. O diabo sabe que se ele quiser danificar o plano de Deus, esta é sua última oportunidade e ele precisa fazer o trabalho depressa. Está enfaticamente claro que a igreja primitiva, assim como a igreja atual, teve de contender contra muitos ataques demoníacos. Mas assim como a igreja primitiva se levantou no poder do Espírito para enfrentar o desafio, nós também venceremos o mundo que nos cerca à medida que prosseguirmos equipados com toda a armadura de Deus, para vivermos vitoriosamente para Jesus Cristo nesses últimos dias. Como o apóstolo João nos disse, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. O estado espiritual do mundo não pode ficar pior do que era naquele tempo. Alguns de seus amigos foi queimado em um poste recentemente? Você viu alguns dos seus amigos cristãos ser comido vivo por animais selvagens famintos? Você foi aprisionado pela sua fé? Embora a oposição espiritual seja tão real hoje quanto era duramente os dias da igreja primitiva, ela definitivamente não está pior. Este é o mesmo mundo perdido que sempre foi. O sistema deste mundo ainda é governado pelo mesmo príncipe da potestade do ar.
que sempre procurou dominá-lo, e as nossas batalhas são as mesmas batalhas que a igreja tem lutado desde os seus primeiros anos. Satanás sempre procurou destruir a igreja por meio do seu exército de espíritos corruptos, invisíveis e malignos. Esse absolutamente não é um fenômeno novo. Pelo fato de que o diabo fez isso no passado, não deve ser nenhuma grande surpresa que ele tente fazer o mesmo novamente nesses últimos dias. Mas lembre-se de que o primeiro ataque dele sobre a igreja fracassou miseravelmente. Quanto mais o diabo atacava a igreja primitiva, mais depressa a igreja de Jesus Cristo crescia e se multiplicava. Se o diabo realmente enviar um novo exército de inumeráveis espíritos malignos contra a igreja nesses últimos dias, como alguns sugeriram, a igreja mais uma vez crescerá, florescerá, se multiplicará e vencerá. Amém? Glória a Deus. Terminamos aqui mais um áudio e eu quero orar por você. Pai, é no nome de Jesus que eu apresento cada vida, Senhor, que está participando deste estudo. Senhor, que nós possamos ter a nossa mente renovada em Ti todos os dias, que nós possamos crescer em conhecimento da Tua palavra, para podermos nos revestir todos os dias da Tua santa armadura, porque somos soldados em guerra, mas maior é o Teu nome, maior é a Tua graça, maior é o Teu poder, e nós vamos vencer todas as batalhas que nos forem impostas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Voltamos amanhã com o nosso estudo. Fiquem na paz do Senhor.